Fala, galera, vamos acompanhar aí a turma do Jogo Aberto, trazendo a informação. Palmeiras é o principal candidato para contratar Thiago Almada. Colocado à venda pelo Atlético de Madrid, Thiago Almada quer ganhar mais minutos em campo para a Copa do Mundo de 2026. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Falar do Palmeiras, o Verdão faz a sua estreia amanhã no Campeonato Paulista contra a Portuguesa. Um torneio que o Palmeiras se acostumou a vencer nos últimos anos. Desde 2018, o Palmeiras ficou de fora de apenas uma final de Campeonato Paulista. Desde 2020, participou de todas, venceu 4. Ano passado, doeu. O Verdão era favorito contra o rival Corinthians. É que Paulistão é aquilo também, né? Quando ganha, é obrigação. Quando perde, crise. E a sequência palestrina no início deste Campeonato Paulista, olha, tá daquele jeito. Pela ordem, Portuguesa, Santos de Neymar e Gabigol, Mirassol, sensação do futebol brasileiro, Novo Horizontino, que desde 2023 é candidato à elite do Campeonato Nacional, e São Paulo. E outro detalhe, na primeira fase do Paulistão, nada de Allianz Parque, que passa pela troca de seu gramado sintético. Mas, pelo menos tem camisa nova. O clube lançou ontem os mantos da temporada 2026. Contra a Portuguesa amanhã, um deles será utilizado. Curtiram? Por enquanto, o único reforço é Marlon Freitas. E segundo a imprensa argentina, o Palmeiras fez uma oferta ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. Ele que foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo e hoje tem poucas oportunidades com Simeone. As principais saídas ficam por conta de Aníbal Moreno e Michael. Quem também pode sair, senhoras e senhores, é o Everton. A chegada de Carlos Miguel traria uma disputa pela posição, mas a lesão na mão direita acabou colocando o camisa 21 em desvantagem. Seu staff o ofereceu ao Bahia e as conversas não avançaram. E agora, o papo é com o Grêmio. Esta postura, inclusive, incomodou o Verdão, que não teria sido procurado pelos gaúchos. O contrato do goleiro, 12 vezes campeão pelo Palmeiras, termina no final deste ano. Ontem nós falamos aqui, tem comentarista nossa que acha que o Everton deveria voltar para a titularidade dele. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso no debate. Agora vamos falar sobre o... Te amo muito, viu? Vamos falar de Campeonato Paulista, gente, porque já começa agora, nesse final de semana. O Paulistão é o nosso assunto. Capelanes, ontem eu vou te imitar agora. Eu, como palmeirense, que estou aqui no programa, cada dia você é um, né? O palmeirense Capelanes falou ontem aqui no Jogo Aberto que o Palmeiras está contratando pouco. Tá. Que mexeu pouco, que não ganhou nada no passado, que precisa ir com mais sede ao mercado. Tem essa notícia aí que circula nos bastidores, a possibilidade do Almada chegar no Palmeiras. Opa. Te agrada o nome? Se chegar Almada, é suficiente ou precisa continuar ainda aí de olho no mercado? Olha, o Almada é o tipo de jogador que, pra mim, ele muda patamar de time. Ele é um craque? Não. Tem potencial para? Não sei, nunca vi potencial para craque, mas vejo potencial para um bom jogador. Se você for pegar o recorte aqui, de 2 anos pra cá, o Veiga parou de jogar futebol. O Veiga não está jogando mais absolutamente nada. Daquele Veiga que nós vimos no começo de Palmeiras, que até teve uma certa dificuldade, foi emprestado para o Atlético Paranaense, campeão por lá, volta e voa. O Maurício, desde que foi contratado, muito aquém daquele Maurício que o torcedor esperava. Então, o próprio Abel Ferreira, com 2 ótimos meio-campistas, ele não conseguiu enxergar qual era o titular. Ora era o Veiga. E aí, na cabeça do torcedor, era o seguinte: quando jogava o Veiga, o torcedor queria o Maurício. Quando jogava o Maurício, o torcedor queria o Veiga. Melhor. Exatamente. Então, agora o Palmeiras ele precisa parar. O Paulinho Gogó tá tirando onda, vivendo a vida, né? Passarela, samba, resenha, né? Mas que ele possa se recuperar o mais rápido possível. O Almada, esse é o tipo do cara. Sabe o que é? Aquela história do cachorro de açougue. Sabe, do Tele Santana, do cachorro magro e do cachorro que fica no açougue. Então, exatamente, aqui está um caramelo para poder falar com propriedade, entendeu? Sobre cachorro. Mas o Almada é um cara que ele foi bem no Botafogo, em uma temporada, talvez não tenha se encontrado no futebol europeu, vive a expectativa de, quem sabe, jogar uma Copa do Mundo pela seleção argentina, e o Palmeiras seria o caminho certo. Por quê? Porque eu acho que ele vai ter tranquilidade para pegar a camiseta na frente do Veiga, por mais que tenha idolatria, na frente do Maurício, e será titular.
Essa é a contratação Palmeiras, visibilidade que o Palmeiras também, dá. mas essa é a contratação que o Palmeiras precisa fazer. É o nível de contratação que o Flamengo fez temporada passada, que o Palmeiras deixou de fazer. Sim. Muda o formato de contratar. Contrata cara pronto para chegar, vestir a camisa e jogar. Você que está assistindo o Jogo Aberto não está entendendo muito de onde surgiu essa notícia, né? Porque ontem nós não falamos de Almada aqui. Essa notícia começou a circular ontem à noite, lá no noticiário na Argentina, um jornalista falando que o Almada está querendo mais espaço. De tudo que o Capelanes pontuou aqui, quer focar na seleção argentina e no Atlético não está tendo espaço. Eu acho que confundiram, viu, Lívia? 20 milhões de euros, mas não querem vender. É um empréstimo. Eu acho que Melhor ainda. confundiram. Não, é o contrário, não querem, perdão, não querem emprestar, eles querem vender. Aí é pior ainda. Desculpa, é o contrário, 20 milhões por 50%. A Leila pediu Essa pro time informação jogar correta. com alma e estão falando da Almada. Tá, E só tomou palmada. É, só tomou palmada o ano passado. Então tome cuidado, você Aí eu tenho que Ronaldo, aguentar o Capelanes vem falar com o Almada vindo, vai mudar o patamar. Vai mudar o Palmeiras. Ele tá de patamar. brincadeira. Porque é um jogador ruim, né? Por que não? Não, Ele não é mandou, questão de vai- jogador ruim. Vamos lá, o Almada é ruim, eu não acredito. serve. Bons são os Não, caras do peraí, seu time que não eu conseguem acredito, jogar. na minha opinião, o Veiga é muito melhor do que ele. O Maurício é muito melhor do que ele. mas muito. Na minha Você ouviu opinião. o que eu falei aqui? Eu não sei se você ouviu, eu vou comprar cotonete, não é caro o cotonete. ouvi. Eu acabei Você de tá falar que o falando que ele chega à recorte frente. de 2 anos pra cá, esses dois não jogaram Tudo nada. bem, e o Ontem estavam Almada? campeão Ele tá no da banco América lá, ele como tá sendo protagonista. despejado de lá, Não, cara. o cara tá na Europa, é uma outra questão. Porque, então, se eu E for pra outra Europa, eu coisa, sou melhor do que o que tá aqui? O cara que tá na Europa, obviamente, é melhor que o cara que tá não, aqui. cê- Não, é mentira minha. Lógico que é mentira. Me fala um meia melhor que o Almada hoje. Aqui no Brasil. Aqui o Arrascaeta. O Memphis tirando a joga Arrascaeta. onde? O Memphis. Tirando a Arrascaeta. Tirando a Arrascaeta. O menino do Cruzeiro. Quem? O menino do Cruzeiro. Você não sabe nem o nome. Você não sabe nem o nome dele. Matheus Pereira. Nem o nome Matheus dele. Pereira. Matheus Pereira. Melhor que Não, ele. eu não sou Memphis. eu preciso saber Você nome. sabe. Aí, acabou com o seu argumento. Acabou com o seu argumento. Para com isso aí. Deixa eu sublinhar aqui. sublinhar é minha, doutor. Sublinhar, exato, como você faz essa questão. Você fala que o Palmeiras gasta muito. Então você acha que vale a pena contratar um jogador por empréstimo, cujo passe 50%... Mas não é empréstimo, doutor, é compra. É Não, venda. então metade. Se for a compra, metade são 20 milhões de euros e 100% seriam 40 milhões de euros. Que vezes 6 dá 240 milhões, é isso? É muita conta, lá, né? doutor. 240 milhões de reais. E você disse que o Palmeiras gastou 1 bi e não fez time. Mas é Se você engraçado. gastaria, como gestor especial que você é, consciente... Sim, eu respondo agora. 240 milhões... Eu te respondo no Almada. agora. O senhor, como ex-dirigente, ou talvez atual, estou fazendo campanha para o senhor assumir o São Paulo, essa bagunça aí. O negócio é o seguinte, o senhor, como gestor, prefere gastar 700 milhões de reais em 3 cracassos que vão mudar o patamar do seu time ou gastar 1 bi em um monte de jogador que não resolve? Depende. Não, depende assim ou não, doutor? O que o senhor precisa? É, depende. Mas quem seriam esses três fracassos? Gaguejou, parou. Não, eu vou responder. Se eu souber do resultado, eu contrato os craques. Se eles vão dar resultado. Doutor, agora a gente vai ser a mãe de Iná? É lógico. Como vai ser a mãe de Iná? Ah, quando O Almada você- mostrou no futebol brasileiro que é um jogador que muda patamar de time. Para, O Botafogo não era não, tudo mano, isso, não. para, E esse cara organizou o Você meu campo e imagina o levou o meio de campo. Botafogo Marlon para Freitas, Marlon Marlon Freitas e ele no meio de Pronto, campo do muda o Palmeiras patamar do hoje. Palmeiras. É Não, diferente. claro que dá sim. pra Com o desmerecer Andreas o que o Pereira. Almada fez Claro que no não. Botafogo. Eles estão. Ele era Quem? personagem Capela. importante no Botafogo, sim, nesse Botafogo que foi vitorioso, que encantou e a gente elogiava muito o futebol Não, nesse não. Botafogo. Isso. Marlon Freitas fez parte, o Almada também. Sim. E aí o Mandorinha só não faz verão, é verdade, mas o Palmeiras tem um time pronto, gente. Não. O Palmeiras não é um time em construção. Não é um time que precisa de reformulação. O Palmeiras não ganhou nada, a gente sabe disso, mas fez frente em todos os campeonatos. Chegou. Não, o que você falou? O Palmeiras não ganhou nada. Contratações pontuais. Marlon Freitas foi um baita nome. Vai pro meio de campo ali com o Andréas. Eu acho que pode dar muito bom, porque o Evangelista tá fora. Agora, esse personagem lá na frente, eu acho que faz muita diferença. E é um personagem mais cascudo, que já ganhou e muda um pouco o perfil da contratação do Palmeiras. Mas a questão que vocês estão tocando é no que o Almada fez. Então, se a gente for pegar o que o Rafael Veiga fez, então o Rafael Veiga é muito Mas mais quando jogador. você Muito contrata, melhor, você mas não você tem que- contrata Não, porque o assim, ó, jogador Eu só tô fez em a questão é algum o seguinte, momento. eu não tô falando que é uma má contratação. Imagina. Eu estou falando que ele não é jogador a nível de mudar patamar. O cara da seleção No entanto- argentina. no entanto- não. O cara joga Não na é. seleção Você, Cicinho. argentina, que é atual campeão do mundo. Mas como ele não é serve. banco no Atlético de Madrid. E daí? É demérito Ele é ser banco. Mas às vezes você vai em algum clube e você não consegue jogar. Aí você Pronto. vai Cara, pro a banco. questão é o igual seguinte. o Veiga, hoje ele é banco.
Mas ele é mau jogador? Não é. É o Tudo momento bem. que o jogador O tá Palmeiras, o vivendo, que fez Cecinho. com o Marlon Freitas? Trouxe um jogador que é tão bom quanto ou até melhor do que alguns que tem Isso, no aí Palmeiras. sim. Agora o Almada, Aí ele sim. não é melhor que o Rafael Veiga. Ele que não isso. é melhor que o Paulinho. Se voltar o Paulinho, ele não é melhor do que o Maurício. Pra mim, isso aí tá em O fim de Almada não ciclo. é. É características diferentes de Almada e Veiga. Ah, então traz esse lasca, então. Ei, ó, Vem vem cá, do seu time aí, Então rapaz. traz Paga do esse seu time. lasca do Paga do seu Calma, time, paga o respira. transfer ban. Você e do Corinthians também. Quer gastar, gasta mesmo. Gasta mesmo, joga fora. Marco Aurélio Cunha, mais sensato, calma. Achei o tiroteio rolando aqui quando ele foi falar uma paz. É muito meu ídolo, Marco Aurélio aqui. A Almada muda ou não muda? Se chegar, tá? Calma, a notícia começou a surgir ontem. Não, vai tomar uma Se palmada. chegar no Palmeiras, muda o patamar do Palmeiras? Claro que muda. Morde Claro a que sopra. muda. Claro que muda. Não. Morde a Nós sopra. estamos falando de números. Números. Virou Você economista agora, doutor? Se eu não for economista, eu quebro o clube. Entendi. Eu quebro o clube Tá se eu bom. não for Palmeiras tem economista. dinheiro, não é que nem o São Paulo, mas tá quebrado. se gastar a rodo, quebra. Não. Então tem que entender muito bem meu o dinheiro. custo-benefício. O quê? O custo-benefício. O meu dinheiro. Todo jogador bom vale quanto pesa. Se render. Agora, o cara, eu falo sempre, é o reserva. O reserva que joga pouco e ganha muito. Aí que você tem que fazer a economia do clube. Bom, Boa, doutor. vamos, ficou muito calmo? Boa, Vamos olhar doutor. no telão, então? De olho no telão, porque a gente está falando sobre o Campeonato Paulista. E Dando apenas Thiago Almada, Vladimir Bianchini, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Joãozinho. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Exatamente, a Tix Sports da Argentina deu essa informação de que o Palmeiras teria interesse no Thiago Almada, meia argentino do Atlético de Madrid, que está fora dos planos de Simeone, o jogador que pode ser negociado agora em 2026. E o Palmeiras, de acordo com a apuração do ESPN.com.br, estaria disposto a gastar até 188 milhões de reais para trazer o jogador que foi campeão do mundo com a Argentina em 2022, da Libertadores e do Brasileiro em 2024 com o Botafogo. O que eu apurei aqui com o pessoal do Palmeiras, com a diretoria, é que tem uma questão assim, além da financeira. O Palmeiras tem até o dinheiro para trazer o Almada. A questão é, será que o jogador deseja voltar para o Brasil agora, neste momento? Ou ele tem mercado na Argentina, ou poderia continuar até mesmo na Europa, mas é um nome que agrada muito a diretoria do Palmeiras e também a comissão técnica. O Verdão, que ontem apresentou o primeiro e único reforço até o momento da temporada, o Marlon Freitas, jogador do Botafogo, foi campeão também da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, chega para dar mais experiência ao meio de campo do técnico Abel Ferreira, e ele falou a respeito desse acerto com o Verdão. E eu sei que eu posso ajudar, né? E eu vou ajudar muito o Palmeiras. Ajudar meus companheiros a conquistar todos os objetivos da temporada. Não é toda hora que o Palmeiras quer um jogador, quer contratar um jogador. Então, assim, o Palmeiras me escolheu, e eu escolhi o Palmeiras. O primeiro jogador da Série A em passes longos. É uma das minhas características também. Eu já estou entrosando ali com o pessoal da frente ali nos treinamentos para fazer esse movimento em diagonal. É uma coisa que a comissão pede muito, e foi uma das coisas que eu reparei aqui já no começo, que nós temos atacantes que atacam muito a profundidade. Então isso vai linkar com a minha característica de jogo, e eu tenho certeza que a minha característica vai ser potencializada ainda mais. E é trabalhar, corrigir aquilo que eu preciso melhorar também. Tem muitas coisas que eu preciso evoluir no meu jogo. E eu tenho certeza que o Abel já conhece as minhas características, já jogamos várias vezes contra. Mas agora a gente está do mesmo lado e eu tenho certeza que ele vai me ajudar bastante. E falando a respeito de mercado da bola, o Grêmio tem interesse no goleiro Everton e procurou os representantes do jogador. Essa postura desagradou bastante a diretoria do Palmeiras, inclusive eu conversando com pessoas ligadas aos diretores, o que eles falaram? A gente acabou de negociar o Caio Paulista por empréstimo com o Grêmio, então essa procura direta sem ir ao Palmeiras irritou bastante a diretoria, que não deve ceder o jogador nesse momento. Ele que é um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, um dos goleiros mais vitoriosos do Verdão, deve permanecer aqui na academia, brigando por posição com o Carlos Miguel. O Palmeiras que estreia neste final de semana contra a Portuguesa no Campeonato Paulista e deve rodar bastante o elenco, utilizar principalmente os jogadores da base, que subiram aqui para o profissional, para dar um descanso e fazer aquele rodízio, até conquistar a formação ideal ao longo do Campeonato Paulista e também do Brasileiro, João.
Boa, Vlad, muito obrigado. Já já você volta aqui para trazer mais informações e já já teremos também Matheus Carreira aqui para explicar como o Marlon Freitas pode jogar no Palmeiras, como 5, como 8, etc. Mas de vocês eu quero saber, antes de mais nada, desse rumor de Thiago Almada. Thiago Almada sai do Botafogo por 30 milhões de euros, 194 milhões. Agora o Palmeiras pensa em repatriá-lo aqui ao futebol brasileiro. Pelo mesmo valor, eu acho difícil. Ele tem mercado, Donk. Ainda em grandes clubes do exterior. 24 anos, tem muita lenha para queimar ainda. Seria uma movimentação que surpreenderia, não surpreenderia? Surpreenderia pela parte do jogador. Eu concordo com você, porque, assim, pelo valor, acho completamente um valor bem ok para um nível de jogador. Você está falando de um campeão do mundo, o cara que já se provou no futebol brasileiro. Para o Palmeiras faria todo sentido. A questão é do jogador. Ele está disposto a voltar a jogar por aqui, porque ele tem mercado na Europa. Não se estabeleceu no Atlético de Madrid, até pelo estilo de jogo do Simeone. Você vê jogadores também com potencial que às vezes não casa, mas acho que não é isso que o coloca num patamar, não brilha no futebol europeu, pode retornar, jogar por aqui. Não, acho que ele tem muito potencial por lá. Se ele entende que é um bom movimento vir para o Palmeiras, e não deixa de ser, por mais que ele saia do futebol europeu, está pegando um time dos principais aqui do continente, seria gigantesco para o Palmeiras. É um baita jogador. Aí eu retiro tudo que eu falei sobre comparar Cruzeiro, Palmeiras... porque ali é um cara do mais alto nível, assim. Então, eu ficaria surpreso muito por conta da movimentação do jogador, por enxergá-lo jogando nas grandes ligas do futebol europeu. Então, acho que é muito por aí. Para o Palmeiras seria uma das grandes contratações. E seria a segunda, que nem eu falava agora do Vitor Roque, jogadores com potencial de venda no futuro. Perfeito, que jogaram na La Liga e depois poderiam retornar ao futebol brasileiro. Eu, na verdade, fiquei surpresa com esse não encaixe no Atlético de Madrid. Assim, porque o próprio Simeone ele já insistiu em alguns jogadores que demoraram, né, para vingar. O próprio Gallagher. Ele insistiu um pouco até ele encontrar uma maneira. E eu imaginei que o Almada, e eu acho de fato isso, ele merece essa insistência, porque é um baita jogador. Então me surpreende um pouco esse movimento assim do Atlético topar negociá-lo, enfim, vai pedir uma bala, com certeza. Não sei se o Palmeiras vai estar disposto a subir ou não, né, a pedida do Atlético de Madrid. Mas se o Palmeiras contrata, é uma baita contratação, assim. As possibilidades que ele te dá, impressionante. As informações, antes mesmo do Palmeiras esboçar esse desejo por Thiago Almada, é que o Atlético de Madrid gostaria de receber em torno de 50 milhões de euros pelo atleta argentino. Aí a conversa muda um pouquinho de patamar, né? Porque 30 milhões do Palmeiras, eu acho que dá tranquilo, que nem o Dom que falou. Acho que seria um bom investimento, mas 50 milhões aí a Leila vai ter que fazer umas continhas na calculadora, eu imagino. O Vladimir Bianchini passou por aqui e nos trouxe a informação de que o Grêmio tenta contar com o Everton, o goleiro Everton, para 2026. Isso desagradou. A forma que o Grêmio foi atrás do Everton desagradou o Palmeiras. E é por isso que a gente vai para Porto Alegre com o Gustavo Berton para trazer essas informações, esses bastidores. O Grêmio irritou o Palmeiras nos bastidores, Berton, é isso mesmo? Bom dia! Tudo bem, João? Bom dia, abraço para ti, para quem está acompanhando esse Sport Center. E o que deixa ainda essa história um pouco mais intrigante, digamos assim, é que Grêmio e Palmeiras recém tiveram aí uma negociação envolvendo o Caio Paulista, né? Tá lá no ESPN.com, viu, João? O que acontece é o seguinte, o Grêmio tem conversado direto com o Everton e com os agentes do jogador. E isso, claro, irritou um pouco a diretoria do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras entende que o Grêmio teria que ter procurado o Palmeiras, né, oficialmente, para falar sobre o Everton, até por tudo que ele representa no clube paulista. Então, isso desagradou um pouquinho, mas o Vladimir trouxe aí, o Palmeiras não deve se desfazer do Everton nesse momento, ele deve manter no elenco. Já é a segunda tentativa frustrada do Grêmio, né, em busca de um goleiro. Tentou o Bento, negociação não foi para frente, agora o Everton. Tudo indica que o Grando vai começar esse ano de 2026 como titular gremista. Aliás, se sabe muito pouco. Colocado à venda pelo Atlético de Madrid, Thiago Almada tem o Palmeiras como destino mais próximo. A equipe brasileira ofereceu 20 milhões de euros, cerca de 125,5 milhões por 50% dos direitos do atleta. O jogador de 24 anos tem a seleção argentina como prioridade e entende que precisa de mais tempo em campo para se manter competitivo para a Copa do Mundo de 2026. O objetivo de Almada é claro: jogar mais, recuperar o protagonismo e chegar em plena forma para o ciclo decisivo com a seleção, escreveu o periódico argentino TYC Sports.
Um dos motivos que fez o ex-Botafogo ser colocado no mercado é a pouca utilização dele pelo treinador Diego Simeone. Ele jogou apenas 16 partidas, 5 como titular, de 26 possíveis. Foram 2 gols e uma assistência no período. Outra razão seria a superlotação na posição. Foram citados os meias atacantes Raspadori, Alex Baena e Nico Gonçalves, além dos volantes Barrios e Gallagher.